Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos ministrar aqui a palavra de Deus. Irmãos, eu vou dizer, essa palavra a gente vai ministrar ela em duas etapas, que eu não quero me estender. A gente vai ministrar ela em duas etapas. E o tema dessa mensagem é: cuide-se. Cuide-se. Abra aí, quem tem a sua Bíblia. Com certeza, na sua casa você tem uma Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, no verso 12. 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aleluia. Então a gente vai fazer assim. A gente vai ministrar essa mensagem em duas etapas. E eu sei que Deus vai falar contigo como falou comigo. Essa semana, ontem para ser mais exato, já vou cobrar online aqui Amanda, Alex, Diaconisa Asmini e Vinícius. E alguns que eu ainda não enviei, que eu vou enviar amanhã. Eu sondei a maioria dos membros. Teve membros que eu não sondei, porque, por exemplo, na sexta-feira, se eu não me engano, eu tive na casa da Aline, eu tive na casa da Dona Ângela, né? Eu vi lá a Maria Eduarda, vi Karine, vi Ângela, enfim. Então, para eles, eu não cheguei a mandar isso, porque eu constatei com os próprios olhos, tudo que eu perguntei nesses textos que eu fiz para os membros, eu vi que eles estão, dentro da medida possível, seguindo. E aí eu fiz perguntas para os membros, perguntei muitas coisas, Perguntei como é que estava a mente, o espírito, a alma. Perguntei como estava espiritualmente, se estava orando, se estava lendo Bíblia. Perguntei como é que ele está enxergando tudo que está acontecendo à nossa volta. Teve gente que ainda nem viu, que é Letícia. Tá bom, Letícia? Tá? Por favor, vai no teu zap que eu te perguntei, você ainda não respondeu, tá bom? Em nome de Jesus. Aleluia, lembrei, tá vendo, irmão? Mente. E fui perguntando, uma série de coisas. E botei lá no final que eu fazia questão da resposta. Então, alguns aí que estão me vendo pela live, já sabem, se não tiver resposta lá, mais tarde, amanhã, eu vou cobrar de novo. Porque eu quero saber como é que tá. A gente não está podendo ter contato. Não é que eu não quero ir na casa das pessoas. Mas a gente pede para as pessoas não verem em Rede Globo. Mas no final as pessoas acabam vendo. Alguns. Não tem bola de cristal para saber quem está vendo e quem não está. Mas é uma emissora hoje que se prestou apenas a promover o pânico no país. Ela diz que ela cumpre com um papel social de informar, sim, de aterrorizar, é verdade. Mas, enfim, a gente sabe que há recomendações para a gente evitar certas coisas. Eu sei que as pessoas estão com medo, estão apavoradas, estão com medo de morrer. Como eu disse quando eu falei aqui da morte, primeiro, uma das coisas, o que a Bíblia fala sobre a morte? Lembra quando eu falei? A morte é uma intrusa. A morte, ela é a pena por uma desobediência. É isso, por isso que a morte existe. A morte é um processo onde pessoas quem amamos, pessoas a quem temos apego, pessoas a quem temos, a vontade que permaneça ao nosso lado ao resto da vida, e de repente ela é tirada brutalmente de nós, sem nos pedir licença, sem nos comunicar. Assim é a morte. E a gente não foi feito para a morte. Por isso temos tanta dificuldade em lidar com a mesma. Só que nós cristãos, ainda que nessa nossa humanidade, tínhamos que enxergar a morte de uma outra ótica. Primeiro, o que eu falei, para a Bíblia a morte é o quê? Um sono. Primeiro,
Só que é diferente desse sono quando a gente está vindo, porque nesse sono que a gente está vindo, uma hora a gente acorda. O da morte a gente não acorda, mas Deus diz, Jesus diz, o sono, Paulo diz, o sono, ele dorme. Então a gente precisa entender, as pessoas estão com medo de morrer, estão com medo de pegar esse negócio aí. Tiro, é natural que estejamos assim, então a gente evita ir na casa. Eu gostaria de ir na casa de todo mundo, mas estou evitando. Amém? Então, eu fiz essa pergunta. E pouco dessa mensagem, ela foi fortalecida com todos os retornos que eu estava dando. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Eu peguei 3 versões. Primeiro, na versão Jerusalém, Nova Jerusalém. Uma Bíblia Nova Jerusalém, uma Bíblia católica. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Bom, se você for lá, essa versão da Bíblia Nova Jerusalém que eu tenho é a versão da Bíblia Nova Jerusalém fiel. Ela diz lá que é direto. Se você for lá nas páginas iniciais, vai dizer que ela é fiel, direto da fonte, direto dos originais. Está escrito lá, direto dos originais. Meu Deus. A NVI, a Nova Versão Internacional, diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E temos a King James fiel. King James fiel também diz: garante, é a única fiel. É tanta arrogância que eles são a única versão do mundo fiel. É a King James, irmão. Ó, meu Deus. Não estou aqui ironizando, pelo amor de Deus. Mas eu já acho uma arrogância, tá? Porque você vai ter a versão Almeida, Ferreira de Almeida, fiel, que ela também diz que ela é dos originais. Aí você pega a Nova Jerusalém, diz que também é dos originais. E aí, meu irmão, é um negócio complicado isso aqui. Mas vamos lá. Aqui James diz: portanto, quem pensa que está firme, fica atento para que não caia. Portanto, quem pensa que está firme, fica atento para que não caia. Versão NVI: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Versão Nova Jerusalém: portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para que não caia. Aleluia. E a Almeida? A Almeida é essa aqui que eu estou aqui. Deixa eu ler nela aqui. Vou te dar mais uma versão aqui. Ela diz assim, ó: aquele, pois, que cuide estar de pé, olhe que não caia. Por que eu quis ler essas versões todas? Para trazer uma constatação. Todas as versões estão falando a mesmíssima coisa. É você ficar atento, é você ficar vigilante, é você ficar, sabe, esperto, para que você não caia. E diante desse fato, Paulo, falando com as igrejas de Coríntios, ele está dizendo para a igreja de Coríntios que eles não devem tentar a Deus como Israel tentou lá no deserto. No capítulo 16 de Êxodo, é o capítulo onde Deus, por conta do quê? Em quê? E no que Israel estava tentando ao Senhor, esse tentar aqui estava provocando ao Senhor. De que forma? Lá no capítulo 16 de Êxodo, você vai ver Israel o tempo todo murmurando, reclamando do deserto, reclamando que só comia pão, reclamando que não tinha água, reclamando o tempo todo. E Deus faz sair lá no deserto umas serpentes, e essas serpentes, segundo Paulo aqui, ó, 23 mil caiu lá no deserto. 23 mil. Aqui, ó, no verso 8. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. E o que eu quero dizer com isso? Paulo estava usando
esse texto para dizer a mesma coisa às igrejas de Corinto. Olha, vocês que julgam estar de pé, vocês que querem se declinar para a idolatria, se declinar para o pecado, se declinar ou para a murmuração, ou era também uma forma de pecado, além da idolatria. No qual o povo de Israel, volta e meia, cometia, não era diferente já na igreja primitiva e com a igreja aos Coríntios, igreja de Corinto. E Paulo fala, olha, para eles, no verso 12, olha, aquele que pois escuta estar de pé, olhe para que não caia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, é fácil ser cristão ainda nos dias de hoje? Olha, irmãos, é uma pergunta retórica e eu vou responder a minha, vou fazer ela conhecida para você. Eu penso que não é fácil ser cristão. Olha bem a palavra que eu estou usando. Preste bem atenção. Para você, nos dias de hoje, é fácil ser cristão. Porque crente, até o diabo é. Evangélico, está na moda. Agora, ser cristão, eu penso que não está fácil. Se você fizer um estúdiozinho histórico aqui de Corinto, você vai ver que era uma cidade onde a promiscuidade era latente, onde a riqueza, onde a desigualdade social, onde a arrogância era algo muito pertinente para aquela época, e eu vejo que é um pouco também para os nossos dias. Então, para um cristão autêntico, cristão seguidor de Cristo, eu entendo que não está sendo fácil nos dias de hoje. Por isso, eu quero usar essa base de Paulo para trazer para a gente algumas orientações. Frente a tantas dificuldades, onde quase tudo está ao alcance de todos. Não é verdade? A promiscuidade está ao alcance de todos. Prostituir-se está ao alcance de todos. E digo para você que você não precisa ir diretamente a um prostíbulo para se prostituir. Basta você acessar a internet que você já se prostitui. Um clique. E nesse cenário, muitos de nós cristãos estamos sendo desafiados a permanecer fiéis a Cristo, corroborando com isso, certa feita disse Jesus. Ou seja, eu quero repetir. Nesse cenário, muitos de nós cristãos estamos sendo desafiados a permanecer fiéis a Cristo. Corroborando com isso, em certa feita disse Jesus: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, o que eu pude, lembra que eu comecei falando para vocês que eu baseado em muitas respostas que eu tive de pessoas que eu pastorei, eu não estou aqui para expor ninguém, eu nem vou, nada. A leitura, no âmbito geral, eu fiquei contente com uns, preocupados com outros, triste com outros. Por quê? Eu disse, primeiro, não está sendo fácil ser cristão. Há muita facilidade. No cenário de hoje, nós temos temos sido desafiados constantemente a permanecermos fiéis. Porque chegamos, amados, num tempo de apostasia. E aí Jesus aqui em Lucas 18, verso 8, ele diz: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, por quê? Há
uma onda de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é se apostatar da fé. E isso se enquadra ao nosso meio. Eu não sei. A esse meio genérico do sentido cristão. Porque se eu falar cristão dentro de uma ortodoxia, aí a gente vai separar aqui, aí tem o movimento tradicional, né, o pentecostal, aí muda tudo. Então deixa eu falar aqui para os cristãos. É isso que a gente precisa entender. Jesus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Então, a igreja do Senhor, ela tem se apostatado da verdade. A igreja do Senhor, ela está que nem aquelas 5 virgens loucas. A igreja do Senhor, eu não quero dar nome de denominação. Eu estou falando de uma igreja que está na terra, de uma igreja que está caminhando sobre a terra, que está a cada dia mais se apostatando da fé. Está se afastando da sã doutrina, está se afastando da verdade, está se afastando da santidade, está se afastando da retidão, está se afastando da esperança de que Cristo vai voltar. Aí Paulo diz para a igreja de Corinto: ei, você que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Pastor, como eu cuido para que eu não caia? Rápido. Ok, rápido. Não se apostate da verdade. É simples. Paulo é tremendo, irmãos. Paulo foi um instrumento profundo do Espírito Santo ao declarar isso. Sabe, a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Não tem como o santo andar com um profano. Ou tu é santo ou tu é profano, ponto final. É essa apostasia. E a apostasia está aí, irmãos. É a igreja querendo se parecer com o mundo. Não mais uma igreja que traz a luz para o mundo, mas o mundo que está tornando a igreja como o mundo. A gente está numa constante inversão. E Paulo diz para a igreja de Corinto: ei, você julga estar de pé, cuide-se para que não caia, irmãos. Por que o crente está caindo e a gente vai seguindo? Eu quero te fazer uma outra pergunta retórica. Ei, amado irmão, meu amado irmão, como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Qual é o grupo que você faz parte? É o grupo que está se apostatando, se esfriando, se afastando da verdade, da palavra rema, da palavra cristocêntrica. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de apostasia tão grande que a gente quer pegar a Bíblia e fazer com que ela se amolde a nós. É o contrário, querido. É nós que devemos nos amoldar ao que ela diz, e não ela se amoldar ao que nós queremos. Nós estamos vivendo uma crise de valores, de princípios. Nós estamos vivendo uma crise de identidade. A gente está vivendo uma crise de verdade, porque a gente vive num mundo onde não existe mais uma verdade. Você tem a sua e eu tenho a minha. Nós vivemos num mundo de pluralidade. E esse mundo de pluralidade está arrastando a igreja do Senhor. Por isso a igreja está se apostatando. E Paulo, meu Deus, eu preciso ler, meu Deus, eu tento passar, mas não tem como passar. Porque Paulo diz aqui muito claro, em 2 Timóteo, ele diz, deixa eu ver, não é isso aqui. Deixa eu ver, no capítulo 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fala. Engraçado, eu estou sempre lendo esse texto, é impressionante, porque esse texto é a mais profunda verdade e realidade do nosso tempo, porque virá tempo em que não sofrerão, não suportarão, não aguentarão a sã doutrina, mas tendo comichão, sabe que até comichão no ouvido, vai começar a ficar incomodado em ouvir a verdade plena, nua e crua, e aí sabe o que eles vão fazer? Vão amontoar, ou seja, eles vão procurar para si pregadores, pessoas que digam coisas que agradam o ouvido. Irmãos, nesse tempo, o que não falta é gente que fale coisas que agrade o ouvido. Mas aí, eu lhe pergunto, meu irmão, como anda a sua fé? Qual é a decisão? Se você se enquadrasse no que Paulo está dizendo aqui em Coríntios, como você se retrataria? Como você se retrataria? Como você diria que está? Porque Paulo diz para Coríntios: quem julga está de pé. Você está de pé? Como você está se cuidando? Se você olhasse para dentro de si, como você diria que está a sua fé? E aí, eu vou repetir de novo algo que eu já falei, só para eu poder acompanhar o que eu escrevi, tá bom, irmãos? Ontem, na interatividade com muitos irmãos, como o apóstolo está coberto de razão. Nessa interatividade que eu tive com alguns irmãos, eu descobri o quanto o apóstolo Paulo estava com a razão. E qual razão? Em dizer: quem julga está de pé, cuide-se para que não caia. Porque eu preciso te dizer algo. Eu tenho sustentado a tese de que essa pandemia veio para revelar, despertar e nos ensinar muitas coisas. Eu quero repetir. Eu tenho sustentado a tese que essa pandemia veio para revelar, despertar e nos ensinar muitas coisas. Primeiro, a primeira coisa que a pandemia está revelando é a qualidade de vida que muitos não tinham na igreja e que se repete em casa. Deixa eu falar isso para você. A pandemia veio revelar a qualidade de vida cristã, qualidade de vida em Deus, que muitos já não tinham quando estava aqui na igreja, que estando em casa, continua a mesma coisa. Ela está se repetindo. Porque o que você é em casa reflete em quem você é na igreja. Um exemplo. Você só se envolve com o reino se antes você se envolve com Deus no quarto da sua casa. Muitos de nós estamos fazendo ao contrário. Viemos ao santuário, viemos ao templo oferecer a Deus algo que nem em casa conseguimos oferecer. Eu preciso repetir isso. Você só se envolve com o reino se antes você se envolver com Deus no quarto da sua casa. E nós estamos fazendo ao contrário. Muitos de nós estamos fazendo ao contrário. Viemos ao santuário oferecer a Deus algo que nem na nossa casa conseguimos oferecer. Jesus disse, sabe o que Jesus disse em João 4? Ele disse assim: em espírito e em verdade. Nós precisamos aqui, ele está aqui, ó, João 4, capítulo 20, ele diz, 23. Ó, mas a hora vem
e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adoram. Ei, está adorando em espírito e em verdade no teu quarto? Deus está procurando pessoas que estão adorando em espírito e em verdade, no quarto, na sala, no banheiro, não importa, Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que eu estou querendo dizer, que o simples fato de você vir ao templo, vir à igreja, não te faz um adorador que adora em espírito e em verdade. E a pandemia, ela está aí para revelar que tipo de adoradores nós somos. Nós somos os adoradores que adoram em espírito e em verdade, ou nós somos adoradores circunstanciais? O que é um adorador circunstancial? Só adora quando está na igreja. Se não tem a igreja para adorar, ele não sabe adorar. Então, me desculpe, eu não quero te ofender. Isso não é ser adorador. E Jesus disse que precisamos adorar em espírito e verdade. Ei, deixa eu te dizer algo, meu irmão. O meu envolvimento, o teu envolvimento com Deus começa no particular e se reflete no público. Ei, deixa eu repetir isso. Ei, o meu e o teu envolvimento com Deus começa no particular e se reflete no público. Onde é esse público? É quando você vem no culto público. Quando você vem no culto público, o que você é no quarto, o que você é em secreto, se revela no público e não o contrário, querido. Deixa eu te dizer o que você não consegue ser em público, você jamais será no secreto. Meu Deus. Só que para isso, para eu aprender a ter um envolvimento que começa no particular, e esse envolvimento que começa no particular se refletir no público, para isso eu vou precisar aprender. Eu vou precisar aprender algumas coisas. Uma das coisas que você e eu vamos precisar aprender é a nos humilhar, a chorar, a quebrantar, a reconhecer a nossa miserabilidade. Vamos precisar desenvolver a contrição. Não há nível de arrogância maior quando não reconhecemos a necessidade de se arrepender. Eu preciso repetir isso. Não há nível de arrogância maior quando não reconhecemos a necessidade de se arrepender, ou seja, soberba. E Deus, deixa eu te dizer uma coisa sobre soberbo. Deus abate soberbo, querido. Olha o que Deus disse em Joel. Meu Deus. Deixa eu te dizer, eu preciso voltar um pouquinho aqui. Antes de entrar em Joel. A gente já está terminando. Só falta essa parte de Joel. Eu vou tentar dizer isso de uma forma mais tranquila aqui. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Eu não sei se você consegue sentir. Se você estiver verdadeiramente conectado aqui, você vai sentir. Olha, preciso dividir isso com você. Oh, aleluia. Tu estás aqui, Senhor. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Deus. Tu estás aqui. Oh Deus, louvado seja teu nome. Louvado seja teu nome, Senhor. Oh Deus, tu és santo. Oh, tu és santo, Senhor.
tentando lembrar o texto aqui. Aqui. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas suas sinagogas e esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e ora o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem secretamente te recompensará. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto. Ora o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ei, querido, a gente não pode inverter isso. A gente não pode inverter isso. Oh, querido, deixa eu te falar. Deixa eu te contar aqui o meu testemunho. Algumas pessoas, eu estou falando baseado em tudo que eu ouvi, em tudo que eu escutei, e eu quero repetir isso. A pandemia, ela veio com um propósito, ela está acontecendo debaixo da soberania de Deus, debaixo da permissão, não há envio de Deus, mas debaixo da permissão de Deus. Então eu preciso que você entenda isso aqui. Em nome de Jesus, você precisa se relacionar com o Pai secreto, porque o próprio Jesus está falando: olha, quando você orar, não seja hipócrita. Quando você vier adorar, não seja hipócrita. Não faça como, sabe, os que se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Tem gente que é assim, quer se mostrar adorador aqui no santuário. Ei, a tua verdadeira adoração, ela não acontece ao público. A tua maior adoração acontece no secreto, e aquilo que você revela no secreto, que você constrói no secreto, que você, sabe, cria no secreto, se manifesta em público, e não ao contrário. Não adianta ser adorador do público e não ter encontros no secreto. Ei, deixa eu te falar, meu irmão, sabe, começou a minha vida em secreto com Deus, começou num cômodo de, aliás, numa casa de 3 cômodos, uma sala, uma kitnet, sala, cozinha, banheiro, quarto, sala e cozinha, perdão, sala e quarto ao mesmo tempo, uma cozinha pequena e um banheiro. E eu lembro como se fosse hoje, as minhas irmãs saíam no final de semana para ir para a casa das amigas, e geralmente no final de semana eu ficava em casa. E era naqueles dias que o secreto começava, quando eu fechava a porta, botava um som de atmosfera. E eu lembro das canções até hoje que me marcaram. Preciso de ti de diante do trono. Não são de carros, nem de mansões, muito dinheiro, fama. Não é nada disso que eu preciso. Tanto vazio e solidão tenho sentido diante de ti. Do que adianta ser conhecido, ter uma aparência, uma beleza exterior, ter vida cheia de aparência. Aleluia. Vai pro secreto, querido. Lá no secreto que você lança toda a tua ansiedade aos pés do Senhor. É lá no secreto que você, oh, aleluia, é lá no secreto que você vai sair, sabe, dessa vida comum para uma vida incomum de comunhão com Deus. É lá no secreto que você começa a perder medo de morrer. É lá no secreto que você começa a entender que ainda que essa pandemia te mata, você vai conseguir dizer, como diz Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. É lá no secreto que você começa a construir uma vida de aliança com Deus. É lá no secreto que você conhece quem é Deus. É lá no secreto. Muitas pessoas deixaram de ir para o secreto, deixaram de ir para o quarto, Oh, meu irmão, e quando você estiver lá, você vai ter que, sabe, irmão, a gente desaprendeu a se humilhar, a gente desaprendeu a chorar, a gente desaprendeu a se quebrantar, a gente acha, meu irmão, tem 43 anos, eu brinco
com a minha esposa, chamando ela de Jeremeia. Porque você não tem noção. A mulher chora pregando, chora orando, ela chora na presença do Pai, porque é na presença do Pai que deve chorar. A gente pode até considerar que isso é uma característica individual dela. Mas sabe, irmãos, eu tenho reaprendido a chorar. Nós precisamos reaprender a chorar diante de Deus. Nós precisamos reaprender a reconhecer a nossa miserabilidade diante de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo disse: aquilo que eu não queria fazer, eu acabei fazendo. Já viu? Tem coisas que você quer deixar de fazer, tem coisas que você já tinha deixado de fazer, mas passa um tempo e você volta a fazer. E você só precisa, sabe, entrar no secreto de novo para ter forças para deixar de fazer. Você precisa reaprender, meu irmão. Reaprender, sabe, a se contristar, porque sabe o que o Salmo diz? Eu amo esse texto de Davi, porque o verdadeiro coração quebrantado para Deus é um coração quebrantado e contrito. Nós precisamos reaprender a ser quebrantado, a ser contrito, e isso só no secreto. Em Joel, para a gente finalizar, em Joel, no capítulo 2, verso 12, disse assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não a vossa vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. O povo, santificai a congregação. Santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chore os sacerdotes, chore os ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Ei, deixa eu te dizer algo. Oh Deus, sabe, o povo aqui, Judá, estava num grande pecado, pecado de idolatria, pecado de desobediência. Sabe, irmãos, talvez não seja eu, talvez não seja você, mas o mundo vive hoje uma realidade de pecado, de desobediência. As pessoas estão ignorando a voz do Senhor, as pessoas estão simplesmente, sabe, ignorando Deus, o seu juízo, e o juízo chegou, mas Deus dá uma receita, Deus dá uma orientação. O próprio Deus diz: ei, chore os sacerdotes, chore os ministros entre o alpendre e o altar, e Ele diz como nós devemos fazer: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios dominem. Aleluia. Ele diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as nossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai. Ei, irmão, veja bem que Deus não poupou nem as crianças de viver uma vida de santificação, de buscar uma postura de arrependimento. Ei, nós precisamos nos juntar como povo eleito, escolhido, santo e remido, sacerdócio santo. Como esse povo precisamos chorar aos pés do Senhor, nos quebrantar aos pés do Senhor. A gente está vivendo uma vida muito alheia, sabe? A gente está vivendo como se fosse numa selva. Não, vou garantir o meu aqui, vou proteger o meu aqui, o resto que se exploda aí. Não é isso que Deus espera da sua igreja. Em Tiago, Deus disse: chegai-vos a Deus. Perceba, chegai-vos a Deus. É nós que temos que nos achegar a Deus.
e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Você que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Essa pandemia, essa quarentena, ela veio para nos ensinar muita coisa. Ela veio para nos ensinar novamente a se humilhar diante de Deus. E sabe, as pessoas dizem assim: eu não preciso chorar para me humilhar, não. Não sou eu que estou dizendo que está aqui que é assim. Eu não preciso me quebrantar para Deus, não. Eu já reconheço que Ele é Deus. Se Deus considerasse isso suficiente, por que Ele escreveu isso, cara? Quando eu falo de choro aqui, querido, eu não estou falando simplesmente de você ir lá e derramando mais lágrimas. Eu estou falando de você conseguir enxergar. Isso aqui é um ponto que você precisa chegar, que não é comum. Só quem já alcançou sabe o que eu estou querendo dizer. É quando você enxerga para dentro de si e começa a se indagar como esse Deus de amor, como esse Deus tão santo e tão puro resolveu me amar. Quando você começa a reconhecer que não é digno do amor dele, quando você começa a reconhecer que você não é nada sem ele, e ele continua sendo Deus ainda que você não o reconheça. Quando você começa a entender que sem ele nada você pode, nada você é. Quando você começa a reconhecer essas coisas, esse é o ponto, é o âmago. Quando você começa a entender que enquanto Deus não for tudo que você tem, Ele nunca será tudo que você precisa. Quando você atingir esse patamar, aí você verdadeiramente entenderá quem Deus é na sua vida. Amém? Fique com essa palavra. Irmão, hoje nós não temos os diáconos aqui. Hoje eu sou pastor, diácono, obreiro, tudo. E a gente resolveu, o tempo estava escasso, não deu tempo de a gente botar a mesa de vidro aqui, botar toalha, botar nada. Mas não é por causa disso que a cena será feita. Então eu já expliquei, é um pão, se são 3 pessoas na sua casa, aquele que é o sacerdote do lar, ou a sacerdotisa do lar, reparte esse pão e ministra na vida dos que estão aí, né? E pegue para si o seu pão e a gente vai aqui no cerimonial da ceia, que é lá mesmo em 1 Coríntios, né? Versos 23 diante. E assim nós faremos, tá? Eu tenho aqui o pão, o suco de uva. Eu vou aqui agora pegar o pão, que simboliza o corpo de Cristo. E ele diz assim: já pegou aí? Vou te dar um tempinho aí, para você pegar aí os elementos da ceia. Aí você, o marido está aí com a esposa, o marido ministra sobre a esposa, né? Meu amor, eis aqui o pão que simboliza o corpo de Cristo. Podeis aí participar do pão, né? E assim sucessivamente a todos que estão na sua casa. Vou te dar uns minutinhos para você fazer isso. Começa a ministrar sobre as pessoas aí o pão agora, tá? Começa a passar para as pessoas o pão e ministra aí sobre essa pessoa, em nome de Jesus. Aleluia.
pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz alvos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Já pegou seu pão? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Tome agora o seu pão, querido, em nome de Jesus podeis participar. Vamos. Oh! Alvo! Aleluia! Deus. Agora, querido, você vai pegar o cálice do Senhor, vai ministrar o cálice aí, meus amados, vai ministrando aí, enquanto nós vamos cantando aqui. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pega o cálice que diz assim, excelentemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, podeis participar do cálice do Senhor em nome de Jesus. Deve ser algo mais que a neve. Declare na sua casa: sim, sim, esse sangue lavar mais algo que a neve, algo mais que a neve, algo
elevado, mais alto que a terra serei. Oh, quero orar pela tua vida, Senhor, meu Deus e meu Pai. É tempo de estarmos atentos, é tempo de cuidarmos da nossa vida, porque essa foi a instrução para a nossa vida. Aquele que julga está de pé, cuide-se para que não caia. Devemos nos atentar se estamos declinando para uma vida de apostasia, apostasia das sã doutrinas, apostasia da fé verdadeira que nos conduzirá à retidão. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada família que agora nos assiste, cada família agora, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que entendeu essa mensagem, que entendeu a necessidade de construir uma vida de relacionamento no secreto. Oh, Senhor, é tempo de irmos para o secreto, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo, Senhor, de nos ajuntarmos com Ele, de nos alinharmos com Ele, Senhor, em nome de Jesus. Levanta uma igreja santa, levanta uma igreja agora, Senhor, que abre mão do mundo, oh Senhor, das vantagens do mundo, dos prazeres do mundo, dos manjares do mundo, para viver uma vida de santidade contigo, uma vida plena, uma vida que não nos leve à queda, uma vida que não nos leve à destruição, uma vida que nos leve, Senhor, a cada dia mais, uma vida, sabe, de alinhamento com a tua vontade. Toma nas tuas mãos, Senhor, toma cada lar, toma cada irmão que está se sentindo fraco, sabe, Senhor, há um bombardeio ocorrendo nesse instante, vantagens sendo oferecidas, conflitos ocorrendo nos corações, na mente. Oh Deus, em nome de Jesus, aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus. Toma, Senhor. Oh Deus, vai nos levando para outro nível de graça e de favor. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada vida que nessa hora, sabe, carece agora do toque do Espírito, trazendo renovo. Não é com emocionalismo que podemos fazer isso, é com quebrantamento. Senhor, que haja vidas agora se quebrantando diante de Ti, reconhecendo a necessidade de se humilhar, reconhecendo a necessidade, sabe, Senhor, de abrir o seu coração, de rasgar o seu coração diante de Ti, de buscar a contrição no seu coração. Porque nós nos desaprendemos a fazer isso, Senhor. Desaprendemos a nos humilhar, achamos que não é mais necessário. Mas é justamente esse pensamento vaidoso e enganoso que nos esfria, nos ensina, Senhor, a lançar sobre si toda a nossa ansiedade. Senhor, todos os medos que têm apavorado os corações agora, todas as incertezas que têm, sabe, Deus, estremecido as pessoas, onde elas têm se perguntado o que vai ser, como é que vai ser. Oh Deus, o que nos espera? Senhor, que essas pessoas se levantem, Senhor, como o salmista no Salmo 125, com uma confiança, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor, em nome de Jesus, como em volta de Jerusalém, assim são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Deus, todas as pessoas que desaprenderam a Te ouvir quando liam a palavra, desaprenderam a se humilhar, não sabem mais, Senhor, como se quebrantar diante do Deus Todo-Poderoso, não sabem mais confessar os seus pecados,
não sabem mais se desesperar diante de Ti e dizer: Senhor, eu não posso viver sem Ti. Elas não conseguem mais dizer como os salmistas: não tenho outro bem além de Ti. Elas não conseguem dizer como o salmista: a minha alma nela por Ti, a minha alma tem sede de Ti. Nós não sabemos mais, Senhor, como nos desesperarmos em não ter a Tua presença. Temos deixado as preocupações, as aflições desta vida tomar os nossos corações. Não é que não possamos nos preocupar, Senhor, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente acaba deixando tudo isso tomar o Teu lugar em nossos corações, tomar o Teu lugar na fé que deveríamos ter em Ti. Tudo tem roubado a nossa paz, tem roubado o nosso sono. Oh Senhor, em nome de Jesus. Oh Senhor, hoje é noite de restauração, Senhor. Como disse o profeta, eu também declaro: aviva a Tua obra hoje, aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja. Senhor, nos reconduz ao quarto, nos reconduz, Senhor, à beira da cama, nos reconduz, Senhor, ao quarto, nos reconduz à sala, nos reconduz a todo e qualquer lugar que possa ser um lugar secreto a nós. Nos reconduz, Senhor, a uma vida constante de humilhação diante de Ti, que a gente possa dizer, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, é quando estou fraco que estou forte, porque o meu poder, o Teu poder se aperfeiçoa na verdade, o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, Senhor, é se fazendo fraco, é se fazendo humilhado, é se fazendo dependente, é chorando, é se rasgando, é se lançando aos pés do Senhor, que a nossa força é revelada, porque a nossa força não habita em nós, ela habita em Ti. Ah, Senhor, em nome de Jesus, tem gente, Senhor, que se perdeu do caminho do quarto, ela não consegue mais achar o caminho do quarto. Oh, Senhor, nos reconduz ao quarto de humilhação, ao quarto de quebrantamento, ó Senhor. Oh Senhor, mostra o caminho, diz a Tua palavra, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ti. Oh, reconduz a Tua igreja, chega de pintar, de ser forte, chega de dizer eu não aguento mais, é tempo de dizer eu não aguento mais nos pés do Senhor, e os pés do Senhor é o quarto. E quando horários, ó Pai, não seja como os hipócritas, não seja como os publicanos, quando horários, ó Pai, vais aos teus aposentos, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, que o Pai que está em secreto te recompensará. Ele vai restaurar, Ele vai restaurar a sensibilidade, Ele vai restaurar a capacidade de ouvi-lo novamente, Ele vai restaurar a capacidade de vê-lo atuando em nosso favor. Oh Senhor, tem gente que se perdeu do caminho do quarto, Senhor. Tem gente que não consegue, às vezes até chega na porta, mas não consegue entrar mais lá, Senhor. Pai, por isso eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, pega nessa mão agora, pega nessa mão, Espírito Santo, porque essa mão ela vai virar uma saneta da porta do quarto e vai entrar no quarto. E talvez você esteja dizendo: pastor, na minha casa não tem quarto. Deixa eu te dizer o que é o quarto. O quarto é qualquer lugar onde você possa ter privacidade com Deus. O quarto é qualquer lugar onde você possa ter um momento de secreto com Deus. O quarto é um lugar, sabe aquele lugar? Ah, pastor, o único lugar que eu consigo isso é no banheiro. Então o banheiro é teu quarto. O único lugar que eu consigo isso no terraço. Então o terraço é o teu quarto. Ah, pastor, o único lugar que eu consigo isso é quando a igreja está aberta. Então a igreja é o teu quarto. Mas você precisa ter quartos,
Porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia. E você precisa... Oh, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Você só vai ter um quarto quando o quarto for a tua prioridade. Pastor, com quanto tempo eu tenho que começar com o meu quarto? Não tem a ver com o tempo, tem a ver com estar lá, tem a ver com você reconhecer que precisa estar lá, tem a ver com você entender que você tem que estar lá, tem a ver com você entender que você não pode deixar de ir ao quarto, porque é lá no quarto que você pode revelar quem você é, lá no quarto que você pode revelar a tua dor, é lá no quarto que você pode revelar o teu medo, é lá no quarto que você pode revelar os teus piores segredos, é lá no quarto que você pode se mostrar e dizer quem você é lá no quarto que você pode dizer que você está fraco, é lá no quarto que você pode dizer que, pai, eu não consigo te sentir mais. É lá no quarto que você pode dizer, pai, eu perdi a fé. Pai, é lá no quarto que você pode dizer, pai, eu não posso continuar como eu estou. Pai, ouve-me, pai, é lá no quarto, querido, que você pode se desesperar. É lá no quarto que você pode dizer, eu não aguento mais essa afronta. Pai, é lá no quarto que você pode dizer, está doendo, pai. É lá no quarto que você pode dizer os piores segredos para quem você não teria coragem de contar. Você precisa voltar ao quarto. Oh, querido, um culto público não pode ser no teu quarto. O quarto vai revelar, aliás, o culto público vai revelar quem você é no quarto e não ao contrário. Então você precisa voltar para o quarto. Você precisa, Espírito Santo, começa a tomar a mão das pessoas nesta noite que desaprenderam o caminho do quarto, desaprenderam a chorar na cama aos pés de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nos leva de volta para o quarto. Leva de volta. Leva de volta para o quarto, Senhor. É lá no quarto que você pode ser fraco. Porque aqui fora você tem que se mostrar o tempo todo forte, sabe, querido? E muita gente não está aguentando mais se mostrar forte o tempo todo. Mas lá no quarto não tem problema você se mostrar fraco. Porque lá a tua fraqueza só revela a tua dependência no Pai. Oh, oh, Senhor, volta para o quarto, meu irmão. O Pai quer tratar a tua ferida. Deixa eu te dizer uma coisa, só no quarto, meu irmão. Todo casal sabe, é no quarto que é a intimidade do casal. Não adianta, tem gente que tem intimidade, a luz às claras, intimidade, lugar de intimidade é no quarto que você constrói intimidade. Ei, você não estaria com essa menina, você não estaria com essa esposa se você não estabelecesse intimidade com ela. É claro que no caso de um namoro, a intimidade é o diálogo, então você precisa ir para o quarto para começar a estabelecer diálogo. Você precisa voltar a se desesperar no quarto. Lá no quarto é lugar de entrar em desespero. Quarto é ambiente de inconformismo, é de você de se inconformar e dizer, Pai, a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. Pois é, eu tenho fé, Senhor, mas faz 2 anos, Senhor, que eu não sinto o Senhor. Faz 2 anos, Senhor, que eu não contemplo a tua graça. Eu não sinto mais o meu coração se aquecer. Senhor, em nome de Jesus, reaquece os corações nessa noite, reaquece as vidas nessa noite, reaquece agora, Senhor. Reaquece, no nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai, que eu faço pela tua igreja nessa noite. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Se você
reencontrar e voltar para o quarto, aí você vai ver. Aí você vai entender quando Jesus disse: eu vim para vos dar vida, e vida com abundância. Aí você vai entender o que é a paz que excede todo entendimento. Ei, para de ficar tentando ser forte. Apenas volte para o quarto. Porque indo para o quarto, você vai aprender a cuidar de si. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Desculpa me prolongar um pouco mais na oração. Que Deus possa te abençoar. Obrigado. Eu quero pedir aos amados irmãos, daqui a 5 minutos ou 7 minutos, eu vou postar um vídeo. Vou postar um vídeo na página da nossa igreja, no Instagram da nossa igreja, e vou tentar botar também lá no YouTube, tá? É um vídeo em homenagem para as mães. A gente não tem ainda tecnologia o suficiente para simplesmente lançar o vídeo e você assistir agora, tá? Ainda não temos. Eu vou botar nas minhas redes também, no meu Instagram, tá bom? Aí você, que é da nossa igreja, por favor, vá lá ver todas as mães da nossa igreja. Então eu já quero avisar. Eu não estava. A mãe que não está é porque você não tinha foto com ela. Tem pessoas lá no grupo que não tem foto com as suas mães. Então eu não botei, não tem foto. Tá bom? Então, vai estar lá, vai estar legal, tá? Ó, se alguém ficar ofendido com alguma foto que eu botei, me desculpe, tá bom? Em nome de Jesus. Só tinha uma, porque só tinha uma foto sua com a sua mãe lá. Se tivesse mais, eu tinha posto mais. Então vai o meu conselho: tire mais foto com a sua mãe em nome de Jesus, tá bom, querido? Para no ano que vem a gente fazer um vídeo aí com mais gente, com a foto aí da sua mãe, tá bom? Então daqui a pouquinho, daqui a 5, 6 minutinhos, você já pode ver lá, compartilha, comenta, em nome de Jesus, compartilha essa live. Se essa mensagem te abençoou, compartilha. Se essa mensagem você entende que vai abençoar outras pessoas, compartilha em nome de Jesus. Mais uma vez, saudades de todos, tá bom? Amo todos vocês, estou doido para a gente retomar aí novamente a nossa comunhão, estarmos juntos para a glória de Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces benditas consolações do Espírito Santo morem e reine com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja de Jesus diz mais uma vez: amém. Ó, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam, não desista, Deus é fiel. Um excelente final de domingo. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Até quinta-feira, em nome de Jesus. Tchau, queridos.